Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Solos, um podcast sobre o universo invisível que existe embaixo da Terra, a microbiologia do solo. O Pod Solos será um canal para desvendar, traduzir e descomplicar o universo microbiológico do solo. Como os milhões de micro-organismos podem impactar na agricultura e colaborar para uma safra mais sustentável e mais produtiva. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Amanda Mara, eu sou jornalista e eu costumo dizer que eu sou uma estranha aqui nesse ninho. Mas eu confesso que agora esse ninho já não está mais assim tão estranho para mim. Eu estou aqui desde 2018, trabalhando com a GoGenetic sobre o sequenciamento genético. E aí, daqui a pouco a gente já vai entender o que o solo tem a ver com o sequenciamento genético. Mas o meu papel, aí vocês vão perguntar por que uma jornalista está dentro da GoGenetic. Uma jornalista está dentro da GoGenetic para traduzir o que cientistas e pesquisadores faziam dentro da Universidade Federal do Paraná e como que o conhecimento produzido ali dentro podia transformar a vida aqui fora, em especial a vida do agronegócio brasileiro. Bom, então vamos começar aqui o nosso primeiro episódio e hoje eu trago uma pessoa muito especial para nós, uma pessoa que foi determinante para o nosso conhecimento sobre o que esses micro-organismos significam na agricultura. Ele é doutor em agronomia e produção vegetal e mestre em ciência do solo e vai nos ajudar a responder a pergunta que a gente tem no episódio de hoje. Por que um agrônomo precisa saber sobre microbiologia do solo? Thiago Miguel Jarec, seja muito bem-vindo. E conta um pouquinho para nós. Aí se apresenta, Thiago. Conta um pouquinho aí. Quem que é o Thiago? Tá, joia. Primeiro, obrigado, Amanda, por essa oportunidade. Eu acho que é muito bacana poder participar e conversar um pouco sobre isso que a gente faz, né? A gente todo dia analisando os resultados, os dados e muitas vezes não consegue discutir sobre o tema. Mas o Thiago, vamos lá, vamos começar pelas coisas mais importantes. O Thiago é pai da Eloá, acho que isso é bem importante, uma menininha linda de 4 anos. O Thiago também é filho da dona Joana, que é filha da cafeicultura paranaense. Depois da geada de 75, veio para Curitiba e conheceu o seu João, que era caminhoneiro. Então, são meus pais, né? Acho que isso define muito do que nós somos. Também professor até pouco tempo atrás, o Thiago era professor de agronomia e agora pesquisador, e isso acho que é algo que define muito, né? Eu sou apaixonado pela ciência, pelo processo do conhecimento, da gente estar expandindo a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Isso acho que define bastante de quem é o Thiago. Thiago, então agora conta pra gente como que a agronomia entrou na tua vida. Por que você se tornou um agrônomo? Bom, eu sempre tive muito contato, né, com a agronomia desde pequeno. Acho que isso é influência dos meus pais, né? Eu falei, minha mãe veio da cafeicultura, meu pai também cresceu na lavoura junto com os meus avós, e eles traziam muito isso no quintal de casa, né? Então, até trouxe fotos da minha infância aqui, né? Se a gente olhar essa foto aqui, o bebezinho com solo, brincando com solo, né? Os torrões no meio das pernas ali, brincando. Então para quem está só nos ouvindo, né? O Thiago trouxe aqui 2 fotos dele bem pequeno. Eu acho que você não tinha nem 1 ano, né, Thiago? É por aí, entre 1 a 2 anos, imagino. Eu acredito. Um bebê bem gorducho, sentado no meio do solo, brincando com muita terra aqui no meio de uma plantação. E aqui um aniversário que o bolo está no meio... Literalmente aqui no meio da horta, né? O cenário é de fazendinha, mas é o cenário natural. Um cenário natural. O tema do Thiago foi aqui uma plantação, couve aqui atrás? São hortaliças, tem hortaliça. Uma miscelânea aí de hortaliças. Muito legal, Thiago. Então, eu aprendi com eles esse cuidado com as plantas. E mais tarde eu fui trabalhar na lavoura. Trabalhei, né, por diária na lavoura de batata inicialmente, né, ajudar a colher batata na lavoura. Depois me tornei produtor rural, isso já mais na adolescência. Então, isso vivia agronomia, né? Fui produtor de uva inicialmente por influência de um vizinho italiano que me ensinou muito das manhas e das manhãs, né, como diz o Almir Sater, sobre a terra.
E aí já tinha uma pitada de microbioma, embora na época nem sabia que um dia isso ia existir, mas tinha 2 doenças muito preocupantes, assim, que era a pérola da terra e o pé preto, e as pesquisas na época já diziam que a qualidade do solo era determinante para essas doenças. Então eu plantava uva e estava sempre de olho, né, pensando assim, como que eu deixo a qualidade boa aqui. E daí eu não entrei na faculdade de agronomia inicialmente. Eu fui fazer economia. Primeiro vestibular, minha primeira graduação foi economia, por conta do trabalho, né? Então, agronomia é um curso integral, um curso bastante carregado de disciplinas, de carga horária, não tinha como trabalhar e fazer. E eu fui fazer economia, mas não estava feliz, né? As aulas de contabilidade social me deixavam bastante desmotivado. E aí, como diz um produtor lá de São José, o Claudinei, às vezes Deus coloca alguns anjos na nossa vida para ajudar a orientar. E aí a professora Laura, uma professora de estatística, no intervalo, assim, sentado no banco lá, cabisbaixo, que eu não estava contente, né, com o curso, ela perguntou: o que está acontecendo? E aí eu contei, né, o que eu fazia, né, com o que eu trabalhava. Ela falou: por que você não vai fazer agronomia? E ela dava aula no curso de agronomia. Eu expliquei essa questão econômica, né, mas eu não tenho como estudar o dia inteiro e trabalhar. Ele falou: não, mas dentro do curso tem oportunidades de bolsa, oportunidades de estágio, você vai conseguir cursar e logo você arruma uma vaga dentro do curso. Aquilo me chamou a atenção e eu fui atrás. Eu fiz uma mudança de curso, comecei a cursar agronomia e foi uma jornada muito feliz, muito frutífera dentro da graduação em agronomia. Então foi o encaminhamento para o curso de agronomia. E a fitopatologia? Como que a fitopatologia depois aí entrou na tua vida? Foi por coincidência, não foi escolha, foi um processo. Como eu estava nessa ânsia, né, eu preciso de uma bolsa aqui. Então eu iniciei na geologia, estudando rochas, isso é a base para o solo, né? Então olha como a construção, às vezes, a gente não sabe o que cada tijolo vai fazer na construção da nossa jornada. Geologia deu esse embasamento para a pedologia, né? As rochas são a origem do solo. Fiquei ali por um tempo e apareceu uma vaga com pesquisa em uva, uma iniciação científica. E eu era apaixonado por uva e vinho. Era nisso que eu queria me especializar inicialmente, né? Viticultura. E apareceu essa vaga de pesquisa com doenças em uva, uvas rústicas, um projeto do professor Biasi e da professora Larissa Maidmil. Eu me inscrevi, passei e comecei a trabalhar com doença aí, junto com o Gabriel Martins, na época, Gabriel Ferreira, desculpa. Eu comecei a trabalhar e aí já o contato com os biológicos. A gente, para o experimento, para a pesquisa, cultivava Bacillus subtilis em laboratório e Clonostax rosea. Então, desde aí eu já tinha algum contato com cultivo de micro-organismos. E depois quem realmente me mostrou o caminho que a fitopatologia poderia me levar foi a professora Lucimeres, também outro anjo na minha vida, que me deu uma oportunidade de estágio, um treinamento que eu fui fazer em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, no departamento de fitopatologia, o maior da América Latina, se eu não estou enganado, em termos de pesquisadores da área e linhas de pesquisa, recursos para pesquisa, um local de destaque na fitopatologia. Fiquei 15 dias lá aprendendo muito. Eu fui especificamente para aprender sobre bacteriologia, cultivo de bactérias, e daí de lá eu voltei encantado por esse universo da fitopatologia. E foi como, né, eu me tornei fitopatologista, foi graças à professora Lucimeres que, vamos dizer assim, deu o acabamento na minha formação inicialmente, né? Depois a gente vai falar um pouco mais, talvez, sobre microbiologia daí. É bem aí que a brincadeira começa a ficar bacana, né? Então aqui, até no início dessa nossa conversa, a gente falou que a gente ia ligar a microbiologia do solo, né? Esse universo que existe embaixo da terra, que você vai explicar um pouco mais para a gente o que com o sequenciamento genético, né? Então, esse conhecimento e esse avanço da tecnologia de um lado, para uma descoberta da natureza
do outro, né? E como que isso tudo se junta e tem a ver com fitopatologia, né? O que que a microbiologia, né, os micro-organismos que estão embaixo da terra, o sequenciamento genético e a fitopatologia, como que tudo isso se junta num caldeirão aí e acaba sendo o seu dia a dia, né, Tiago? Mas, em primeiro momento, assim, explica pra gente o que é a microbiologia. Tá, a microbiologia. Eu sempre, às vezes, fico pensando sobre algumas perguntas assim mais simples, né? E pensando sobre microbiologia do solo, né? Então, que existe microbiologia de alimentos, microbiologia da saúde, do ar, tem gente que estuda microbiologia no ar. Microbiologia do solo, eu diria que é o tempero. Né? Tempero, vamos lá. O tempero. Porque se a gente pensar na gastronomia, né, o tempero normalmente ele é a menor proporção em volume. Sal, pimenta, condimentos, são pitadas, né? Mas definem o prato. Você põe ali um volume grande de arroz, feijão, se não for o tempero, a comida não vai ficar, talvez, com o mesmo gosto, o mesmo sabor, né? No solo, a gente tem proporções de volume também. Então, boa parte desse volume, ele é a estrutura física, são os agregados que a gente chama, e os componentes areia, silt e argila. Então, isso seria, vamos dizer, o arroz, o feijão, antes de cozinhar. A gente tem uma boa parte que é água e ar, e a gente tem uma fração orgânica. Essa fração orgânica, na maior parte dos solos brasileiros, vai ficar em um pequeno percentual, às vezes 2%, 3%, no máximo solos bons vai chegar a 6% de fração orgânica. Mas isso a gente está falando de carbono, não é nem micro-organismo. Desse percentual de carbono, uma quantia menor ainda são os micro-organismos. Então, a gente tem uma fração muito pequenininha, mas que é ativa. Ela tem vida, ela interage. E por isso ela define o tempero, vamos dizer, aí, do solo. Acho que fica uma forma mais fácil de entender como a microbiologia do solo é dentro do ambiente, né? E é esse conjunto de micro-organismos interagindo ali e trazendo certas funções para as plantas. Eles são pequenos, né? Muito pequenos, como o nome já diz aí, micro-organismos. Não estão visíveis aos nossos olhos, mas impactam muito, né, Tiago? Eles podem definir o futuro ali de uma safra, estando tanto para a produtividade quanto para uma doença, né? Tanto para o positivo quanto o negativo. A gente costuma falar que tem uma galera ali embaixo do solo que é do bem e um pessoalzinho ali que é do mal. E aí, com essa galera do mal é que a fitopatologia está ligada, né? Sim, essas funções, né? Então, a gente está falando de espécies diferentes, de gêneros diferentes, e cada um vai desempenhar uma função diferente. Mas, assim, se for para a gente começar a falar de fitopatógenos, é importante ter em mente uma expressão que até não é minha, mas é de que, antes de ser um fitopatógeno, ele é um micro-organismo. Sim. Né? Então, o resultado da patogênese é um processo um pouco mais complexo para a gente detalhar, né? E como que os micro-organismos eles podem afetar a produtividade? Eles colaboram com o crescimento da planta? Sim, a gente pode ter uma grande influência dos micro-organismos na produtividade se a gente pensar, por exemplo, na tecnologia que foi recentemente ganhou espaço no agro brasileiro, que é a coinoculação Azospirillum bradyrhizobium. Por que ganhou espaço? Por causa do ganho em produtividade em sacas de soja. Então, muitas lavouras, muitas fazendas começaram a adotar, né? A gente está falando de 2 micro-organismos. Antes era só bradyrhizobium nas lavouras de soja. Eles descobriram, bom, se a gente colocar Azospirillum junto, olha só, há um ganho. Quando a gente fala em microbioma do solo, que é o que a GoSolos trabalha, nós estamos falando de centenas, milhares de micro-organismos no microbioma. Então, se com 2 a gente já viu esse ganho,
quais os possíveis desdobramentos com combinações 3A3, 4A4, 5A5, sem AC. É isso que a GoSolos também busca, né? Essa fronteira do conhecimento entre descobrir essas interações e qual a melhor combinação possível para a gente ter essas melhores produtividades, né? Quer dizer, então, que os micro-organismos, eles, a depender ali de quem está ali, eles podem atrair outros micro-organismos e afastar outros micro-organismos? Tem essa interação entre eles? Depender de quem está, eu chamo para perto de mim alguém que eu preciso dentro daquele ciclo, ou então eu afasto algumas doenças, ou então não, eu posso, algum tipo de população pode atrair algum fitopatógeno? Sobre afastar e atrair, que a gente pode se aprofundar um pouco mais. Eu trouxe até um livro aqui que é de um pesquisador muito importante, o Reginaldo da Silva Romero, né, que a gente vê uma placa de cultivo na capa dele, né? É uma placa de Petri com meio de cultivo e um halo de inibição. O que é o halo de inibição? A tal da repelência que você está falando. Né? Sai de então perto, não me toque. Ela existe e é visível. É isso que é muito interessante. É um processo que na rotina do laboratório de microbiologia você visualiza esse halo de inibição, a antibiose, esse termo, a expressão técnica é antibiose. A gente está falando de 2 micro-organismos. E um halo ali de cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros de inibição, dizendo não chega perto de mim. Porque isso é um ambiente simplificado, né? A gente está simulando uma interação que no solo não vai ser no parzinho, 1 a 1, né? Um contra o outro, que é como o controle biológico trabalha na maior parte das vezes, um micro-organismo com outro. No solo a gente tem centenas, né? Uma forma, uma analogia, como se fosse um reality show ali, né? Põe uma turma numa casa lá, né? Com perfis diferentes, personalidades diferentes, alguns vão se juntar, né? Vão começar a ver similaridades. Então a gente tem micro-organismos com sinergismo, para o bem ou para o mal, então há fitopatógenos sinérgicos. Então a gente tem um Big Brother embaixo da Terra, é isso? É uma analogia boa de pensar assim, ó, alguns grupos vão se reunir, lideranças existem aqueles que ficam num papel mais pacato, né, só esperando chegar nas semanas finais. Muito bem. Existe esse processo de interação que não se dá na forma de fofoca ou de conversas, mas é bioquímica, né? Esse Big Brother, a conversa e a interação entre eles são produção de enzimas, metabólitos, quitinase, fusorubina, pentil-alfa-pirano, são a linguagem, né, desses micro-organismos para dizer vamos tirar fulano da casa, né, ou vamos deixar fulano ser o, sei lá, anjo, líder, essas coisas, né, que tem no reality show. Ai, muito legal. E esses micro-organismos, então, eles interferem diretamente na produtividade, nas doenças de solo. E qual que é a diferença entre, por exemplo, uma doença no solo, ali, né, vamos dizer, afetando a raiz ou não, e uma doença foliar? Existe também a interferência dos micro-organismos lá na folha, lá no topo da planta? Ou só na raiz? Então, existe dentro da fitopatologia, existe até um agrupamento, né? Grupos de doenças, e 1, 2, 3, 4, e segue, e esses grupos são definidos com base no órgão ou processo afetado. Então, existem patógenos vasculares, patógenos de fruto, de folhas, raiz, patógenos de sementes. Então, existem locais. Para a gente pensar assim, o que difere entre eles é o hábito de vida. Se a gente pensar nas pessoas, alguns moram em apartamento. É um processo diferente. Você chega em casa, pega o elevador, o carro fica na garagem, fica longe. Você tem vizinho embaixo, vizinho em cima, às vezes. Há pessoas que têm o hábito de morar numa residência. Então, você deixa o carro no quintal, às vezes, na garagem próximo, você não precisa subir e descer a escada. São hábitos. Dentro dos micro-organismos, dos fungos fitopatogênicos, há hábitos de vida diferentes. Então, vamos pegar um Fusarium oxysporum.
Hábito de reprodução, ele forma clamidosporo. É uma estrutura para ficar enterrada, uma estrutura de resistência para resistir nesse ambiente do solo. Tem o Fusarium fujicuroi, que produz cadeia de microconídeo, para ser liberado pelo vento. Um micro-organismo que vem com paraquedas, vamos dizer assim. Então, são hábitos diferentes e eles vão hospedar, né, vão, no seu ciclo biológico, vão ter locais de desenvolvimento diferentes, às vezes passando pelo solo. Há doenças de folha, de espiga, de frutos, que em algum momento, às vezes, passam pelo solo, mas moram, né, no apartamento, moram nas folhas. Né? Então, tem alguns que moram no metrô, vivem enterrados, nunca saem para a superfície. Muito bem. E como é que a gente descobre, como que a gente sabe que os que moram no metrô estão lá? Saber que os que moram no metrô estão lá. Porque os que moram no apartamento, veja se eu entendi direito, o que mora no apartamento está na folha, e aí você vai ver sintomas dessa doença. Você espia pela janela, Exatamente. Né? Agora, quem está embaixo? Como é que a gente descobre? Essa é uma grande dificuldade da microbiologia clássica. Né? Como que a ciência da microbiologia, as principais ferramentas, até hoje ainda, quando a gente vai visitar um laboratório de pesquisa, Embrapa, universidade, é um laboratório de microbiologia, a gente vai ver autoclave, placa de Petri, meio de cultivo, tubo de ensaio, e aí trabalha muito nessa questão de promover o crescimento. Só que quando a gente vai para dentro do solo, essa situação que nós falamos é um meio muito habitado. Muita gente mora no metrô do solo. Muitos, né? Milhões. Muito mais que isso. Isso, para ter uma ideia, assim, na análise, a gente coloca 250 miligramas de solo, ou seja, 1/4 da grama, e aparecem, às vezes, mais de 2.000 micro-organismos num quarto da grama. Então, se a gente pensar num punhado de solo, são milhões realmente. E aí, como visualizar isso? Se a gente põe no meio de cultivo, é como um reality show iniciando. Todo mundo entrou na casa nova, né? E vai ser um quebra-pau atrás do outro para conquistar esse espaço, para ganhar liderança. E crescem nesse meio de cultivo aqueles mais hábeis, crescimento rápido, né, e boa estratégia de competição com os demais. Muitos ficam omissos. Aqueles que não são de falar muito, não aparecem tanto, eles não vão se instalar no meio de cultivo, e aí há uma dificuldade de visualizar. E aí vem a ferramenta do DNA, que cada vez, nas últimas décadas, né, ela foi ganhando mais espaço, evoluindo equipamento, evoluindo técnica, e hoje a gente tem essa visão de DNA, vamos dizer assim, a gente coleta a amostra e pelo DNA quantifica, classifica e vê espécies que no meio de cultivo poderia haver, mas o meio seletivo, a forma de separar ele dos demais, ela não avançou tanto quanto a ferramenta do DNA para conseguir visualizar quem está lá, qual o nome, o RG, o CPF desse micro-organismo. O DNA hoje é a principal ferramenta para fazer isso. E o que isso muda para a agricultura? Então, saber quem está ali no subsolo, literalmente, né, no metrô da agricultura, o que isso muda na agricultura? Como que isso melhora? Olha, eu digo que a gente está entrando numa nova era da agricultura, né? Como que isso vai melhorar? Eu até trouxe essa reflexão numa palestra que eu dei recentemente lá em Alta Floresta, no Mato Grosso, que com a nutrição das plantas, com a fertilidade, também foi assim. Usar adubo na lavoura é uma prática milenar. Tá? Nos relatos bíblicos, os livros mais antigos da humanidade já relatam relações de estercos de animais ou cinzas, promovendo fertilidade, a relação com os rios e deposição de matéria orgânica. Então, fertilizar o solo é uma prática muito antiga, mas que evoluiu quando acharam uma ferramenta para ver, né, as substâncias do metrô. Não vamos falar de pessoas, mas que tipo de combustível, fluidos, resíduos que tem. Então, a fertilidade é uma ferramenta que permitiu ver a química do solo, ela evoluiu. Começou primeiro com aqueles que estavam em maior quantidade, igual a microbiologia, né? No meio de cultivo a gente via quem era líder, né? Quem estava em maior quantidade. A fertilidade estudou primeiro os macronutrientes, né? Nitrogênio, fósforo, potássio, aqueles que estavam em maior quantidade, é mais fácil de determinar quimicamente. Micronutrientes, o último deles, mais conhecido, o níquel,
foi nas décadas mais recentes que a fertilidade descobriu. Por quê? Porque a técnica de análise conseguiu avançar nisso. Então, essa determinação de como que a microbiologia influencia, então a gente já sabia disso. A gente já sabia que a biologia do solo tinha muita influência na fertilidade. A ecologia agrícola, há muitas décadas já trata disso, né? Um solo sem vida, ele tem menos resiliência, é um termo que eles falam, assim, um solo sem vida, ele é mais suscetível a que as plantas não atinjam boas produtividades. Quanto mais vida, mais produtivo. E agora a gente tem essa ferramenta que permite determinar quem são, quanto, qual a quantidade e como isso pode estar influenciando, né? E aí a gente começa a dosar, começa a manipular essas quantidades, igual a fertilidade. Antes era de forma empírica, qual a dose? Não sei, mas é bom, coloca. E quais nutrientes, também isso foi um processo que a química permitiu definir. Alguns estavam em grande quantidade, mas não tinham função na planta. Micro-organismos também, a gente está cada vez fazendo mais essa leitura de quem é importante para a alta produtividade, para o bom desempenho, e quais são maléficos, quais vão atrapalhar essa produtividade. Ok. Então, dentro desse cenário, né, dessa evolução da agricultura, qual a importância, né, nossa pergunta aí desse episódio, qual a importância de um agrônomo, né, de alguém que está lá no campo, determinando e ajustando o manejo, saber sobre micro-organismos, né, entender a microbiologia. Como você bem falou, talvez as fronteiras do físico e do químico já foram alcançadas e agora nós temos uma nova fronteira na agricultura, que é a parte microbiológica. Qual a importância disso para um agrônomo que está se formando, um agrônomo que já está atuando há um tempo, mas que não tem esse conhecimento específico? Ela é extremamente importante. E qual que é o grande desafio? É porque ela é recente. Então, quem fez a graduação, eu formei alguns anos atrás, já, e na graduação eu não vi isso. E muita gente está no mesmo cenário. E os cursos de agronomia, eles também não alteram matriz e conteúdo em sala de aula na mesma velocidade que a tecnologia. A importância, vamos trazer um exemplo prático, né, para quem é agrônomo e está ouvindo pensar sobre isso. Se sabe do uso de biológicos e isso tem crescido muito, os biológicos são bons, vamos colocar, isso vai trazer benefícios. Mas um exemplo prático, é comum o uso de biológicos na semente, igual se faz com a inoculação de semente de soja para o Bradyrhizobum nodular, muitos biológicos têm sido usados dessa forma. E recentemente, fazendo um trabalho para Gossolos de uma entrega técnica para um cliente específico aqui do Paraná, a gente foi ver a relação de tricoderma aplicado em sementes de nabo forrageiro. Dependendo da situação, o tricoderma inibe germinação da semente de nabo. Você germina menos sementes por um fungo, um produto biológico de controle de doenças. Que você achava que era bom. Excelente. Ele é bom. Ele é bom, mas... Ele é bom. E aí vem a questão, por que precisa saber disso? Igual os nutrientes, eu também tenho esse problema. Com doses de potássio em excesso no plantio, eu posso promover salinidade e um processo osmótico inibe germinação, tenho falha distante e tenho que replantar a lavoura. Se o agrônomo errar na dose de adubação, na profundidade de plantio, fatores desse tipo podem influenciar. Com micro-organismos, essas coisas acontecem e a gente não sabe ainda. Não está nos manuais de agronomia. E aí agora, olhando os micro-organismos, olhando quantidade, as recomendações de uso de micro-organismos, a gente começa a reunir essas informações e ver o quão é importante eu saber o nível que já está desse micro-organismo, a quantidade que eu vou colocar, porque dependendo do processo eu posso atrapalhar o desenvolvimento da planta. E eu volto naquela questão. Antes de ser fitopatógeno benéfico, todo mundo é um micro-organismo, é alguém na casa. Uhum. E aí essa interação, né, do que ele vai fazer depende do conjunto da casa. Então, é comum alguns micro-organismos, como a entoloma, é uma ectomicorriza. A gente avalia como um micro-organismo bom. Mas há relatos dela como fitopatógeno, dependendo da situação, ela causa doença. Então, esses conhecimentos, aí você vai perguntar assim, bom, e na fertilidade? Antes da química do solo, da fertilidade evoluir, também se plantava, também se cultivava.
Só que quem ficou com aqueles conhecimentos do antes, ficou em níveis de produtividade e níveis de manejo da lavoura menores, né, e não evoluiu da mesma forma que quem já tinha esse conhecimento. Então, assim também que eu vejo a importância da microbiologia do solo e o quanto ela vai ser determinante para que os níveis de produtividade, o desempenho da lavoura seja também crescente, né, e acompanhe essas tecnologias que estão surgindo. Ótimo. Então fica um recado aí para os agrônomos e para os futuros agrônomos olharem com carinho, né, para essa área da agronomia que tende a crescer muito, né, entender da microbiologia do solo, interpretar a microbiologia do solo. A gente discute muito aqui, né, dentro da GoSolos. Nós temos uma lista, né, vamos dizer assim, nós sabemos quais são as pessoas que estão dentro dessa casa. Agora, o que elas fazem, como elas se comportam, como elas colaboram e como utilizar essa população para uma agricultura sustentável e produtiva, acho que essa é a grande chave, né, Thiago? Até eu me recordei de outra situação, né, de como saber e ter esse conhecimento vai ser determinante. E aí o conhecimento, às vezes, ele tem algumas informações gerais e o pessoal começa a aplicar aquilo ali. Isso é muito comum na lavoura. Se a gente reúne uma equipe, né, junto com o produtor, fazendeiro agrônomo, às vezes essa discussão, os resultados não são iguais. Né? Não, mas eu fiz esse processo com o biológico tal, né, e não obtive o mesmo resultado. Então, o conhecimento aprofundado, tem uma espécie de tricoderma, por exemplo, Tricoderma longipilis, ele vem sendo pesquisado como uso como herbicida, para inibir o desenvolvimento de plantas. Então, veja como o nível de especificidade, né, saber qual espécie a gente está falando, pode determinar resultados completamente diferentes e saber detalhes. Para mim é um desafio, tem muita coisa que todo dia eu tenho que estudar, pesquisar e ver o que tem de mais atual sobre aquele micro-organismo. Para quem está no campo também, isso vai ser muito importante para realmente tomar as melhores decisões. Ótimo. Eu costumo fazer uma brincadeira, inclusive, que o meu filho, ele vai poder ser o que ele quiser na vida, desde que ele seja um agrônomo que entenda de microbiologia de solo. Porque o quanto a gente vê essa fronteira e a necessidade de ter profissionais que saibam como isso vai ser valorizado e como essas pessoas vão fazer diferença na agricultura do futuro, né? Na agricultura do presente, na verdade, né? No que nós estamos plantando hoje, basicamente. Então, eu agradeço, né, Thiago, pela nossa conversa, por compartilhar a sua história e os seus conhecimentos. Esse é só o primeiro episódio, a gente vai aprofundar cada uma dessas áreas aqui. Você vai poder trazer muitos casos, né, muitos relatos de coisas reais que têm chegado para a gente, que você tem resolvido, que você tem colaborado. E os agrônomos e as pessoas, agricultores, todo mundo que tiver curiosidade, quiser saber um pouquinho mais sobre a saúde do solo, sobre a microbiologia, sobre o microbioma do solo, é só entrar em contato com a gente aqui na GoSolos. Obrigada, gente, até o próximo episódio.